Ego vs eu superior. Como diferenciar e seguir sua verdadeira essência? Desde os primórdios da humanidade, o ser humano busca compreender a si mesmo. Mas essa busca não é apenas sobre entender o corpo ou os comportamentos, é sobre desvendar os véus que separam a aparência da essência. Existe dentro de cada um de nós uma dualidade invisível, mas poderosa, que influencia pensamentos, emoções e decisões de forma sutil, e muitas vezes, inconsciente. Essa dualidade é composta por duas forças, o ego e o eu superior. O ego é uma construção mental e emocional criada a partir das experiências, medos, desejos e condicionamentos. Já o eu superior é a consciência pura, a centelha divina, a sabedoria atemporal que transcende o tempo, o espaço e as limitações humanas. A jornada da vida, para aqueles que despertam, passa inevitavelmente por esse confronto silencioso entre a ilusão do ego e a verdade do eu superior. E compreender essa diferença é a chave para viver com mais presença, autenticidade e alinhamento com a própria essência. O ego não é apenas um conjunto de pensamentos negativos ou comportamentos arrogantes. Ele é, acima de tudo, uma identidade artificial criada para lidar com o mundo exterior. O ego acredita que somos o nosso nome, nosso corpo, nosso status, nosso passado, nossas conquistas e traumas. Ele constrói uma narrativa sobre quem somos, baseada em memórias e projeções futuras. E por mais que essa narrativa pareça convincente, ela é apenas um reflexo condicionado da mente, não a verdade absoluta sobre quem somos. O eu superior, por outro lado, não está preocupado com histórias. Ele não se identifica com rótulos nem com máscaras. Ele apenas é. É a presença silenciosa que observa tudo, que sabe antes que a mente compreenda, que sente antes que a emoção se manifeste. E diferenciar essas duas vozes dentro de nós exige sensibilidade, autoconhecimento e disposição para ir além da superfície. O ego se manifesta através da reatividade. Ele julga, compara, deseja, teme e se ressente. Ele busca segurança em um mundo instável, controle em meio ao caos e reconhecimento em um sistema de valores que constantemente muda. Ele diz: eu preciso ser melhor, eu tenho que provar meu valor, eu não posso falhar. Por isso, está quase sempre em conflito, em luta, em resistência com o momento presente. O eu superior, por sua vez, não luta, ele acolhe. Não teme, ele confia. Ele se move em paz, mesmo quando o mundo está em turbulência. Ele não precisa provar nada porque já reconhece sua completude. O ego se sente separado de tudo e de todos, enquanto o eu superior sabe que tudo é uma extensão do mesmo todo. O ego é uma armadura, o eu superior é transparência. Quando vivemos a partir do ego, estamos sempre tentando nos proteger. Quando vivemos a partir do eu superior, estamos sempre prontos para nos expandir. É importante entender que o ego não é um vilão. Ele foi necessário em nossa jornada evolutiva. Nos primeiros estágios da consciência humana, o ego nos ajudou a desenvolver a individualidade, a identidade, a capacidade de sobreviver e nos adaptar. Ele construiu pontes com o mundo material, criou estruturas para funcionar na sociedade e nos ajudou a experimentar a vida como seres únicos. O problema surge quando o ego passa a comandar, e não apenas a servir. Quando nos identificamos totalmente com ele, esquecemos que somos mais do que a mente, mais do que o corpo, mais do que a história. Esquecemos que somos consciência. A função do ego é ser um instrumento, jamais o mestre. Quando ele se torna mestre, surgem o medo, o sofrimento, a rigidez e o conflito. Quando o eu superior assume a liderança, o ego passa a trabalhar em harmonia com a alma. Ele se torna uma ponte, não uma prisão. A diferença entre a voz do ego e a voz do eu superior é, muitas vezes, sutil. O ego é astuto. Ele pode se disfarçar de espiritualidade, de intuição, até de boas intenções. Ele pode dizer: faça isso porque é o certo, quando na verdade está buscando validação. Pode dizer: seja autêntico, mas por trás está apenas alimentando a vaidade. O eu superior jamais age por necessidade de aprovação ou medo de rejeição. Ele se manifesta através de uma certeza interior serena, de uma clareza que não vem da lógica, mas da presença. O ego fala alto, exige, acusa, justifica. O eu superior sussurra, acolhe, silencia. O ego se sente incompleto, carente, ameaçado. O eu superior se sente inteiro, confiante, conectado. E aprender a escutar essa voz mais profunda é como afinar um instrumento espiritual. Requer prática, atenção e desapego das vozes externas.
O caminho para se reconectar com o eu superior passa, inevitavelmente, pela observação da mente. Não se trata de lutar contra o ego ou reprimi-lo, mas de compreendê-lo com lucidez. Sempre que um pensamento surgir, pergunte-se: isso nasce da confiança ou do medo? Isso me aproxima de mim mesmo ou me afasta? Isso é uma verdade profunda ou uma reação automática do meu condicionamento? Essas perguntas simples funcionam como chaves que abrem a percepção para o que está além da mente. O ego não resiste à presença. Quando estamos verdadeiramente presentes, conscientes da respiração, do corpo, do momento, o ego perde força. É nesse espaço de silêncio interior que o eu superior se revela. Ele não precisa ser invocado, ele já está aí. Mas para ouvi-lo, é preciso calar a mente que grita. Para senti-lo, é preciso soltar as armaduras que nos separam da essência. Toda transformação verdadeira começa quando deixamos de nos identificar com a superfície e mergulhamos na profundidade do ser. O ego pode até guiar por um tempo, mas sua estrada é sempre estreita, cheia de desvios e ilusões. O eu superior, ao contrário, abre caminhos onde antes havia muros. Ele não impõe regras, mas revela propósitos. Não nos limita a uma identidade fixa, mas nos convida a ser quem realmente somos, sem máscaras, sem medo, sem necessidade de aprovação. Viver a partir do eu superior é reconhecer que a verdadeira força está na vulnerabilidade, que a verdadeira sabedoria está no silêncio e que a verdadeira liberdade está em soltar tudo aquilo que não somos. É um retorno à casa interior, ao sagrado que pulsa dentro de nós, esperando ser lembrado. Para compreender verdadeiramente a diferença entre ego e eu superior, é preciso também observar como cada um se comporta diante das emoções. O ego reage. Ele se alimenta da raiva, do ciúme, da inveja, do orgulho e da culpa. Ele não apenas sente essas emoções, ele as dramatiza, as amplifica, as utiliza para reforçar sua identidade. Quando estamos dominados pelo ego, passamos a nos definir pelas emoções que sentimos. Dizemos: eu sou ansioso, eu sou impaciente, eu sou uma pessoa que guarda mágoas. Mas essas são apenas experiências passageiras, que o ego transforma em etiquetas permanentes. O eu superior, por sua vez, observa. Ele não reprime nem resiste às emoções, mas as acolhe como manifestações momentâneas da consciência. Ele sabe que nenhuma emoção define quem somos. Elas são como nuvens que passam pelo céu da consciência, e o eu superior é esse céu vasto, infinito, intocado pelas tempestades. Essa diferença de postura diante do sentir é um dos sinais mais claros para identificar se estamos vivendo a partir do ego ou do nosso centro essencial. O ego está profundamente identificado com o tempo. Ele vive do passado e do futuro. Ele ressuscita constantemente memórias dolorosas, traumas, injustiças, arrependimentos. Alimenta-se de histórias antigas para justificar comportamentos presentes. Da mesma forma, projeta-se no futuro, criando expectativas irreais, medos fantasiosos, ansiedades e desejos de controle. Ele diz: quando eu conseguir tal coisa, serei feliz. Quando eu resolver aquilo, terei paz. Quando as pessoas me valorizarem, estarei completo. O ego está sempre fugindo do agora. Porque no agora, ele não encontra sustentação. O eu superior vive exclusivamente no presente. Ele só pode ser acessado no aqui e agora. Quando nos conectamos com a respiração, com o silêncio entre os pensamentos, com o estado de presença pura, o ego perde força e o eu superior se manifesta. A presença não é apenas uma prática espiritual, é o portal de entrada para a consciência superior. E é por isso que todos os grandes mestres da humanidade apontaram para o momento presente como o lugar onde habita o divino. Nas relações humanas, essa distinção também se revela de maneira clara. O ego entra nos relacionamentos buscando algo, validação, atenção, poder, segurança, status. Ele se aproxima do outro com expectativas, e quando essas expectativas não são atendidas, surge o sofrimento. O ego não sabe amar, ele sabe negociar, condicionar, manipular. Ele diz: te amo, se você me fizer feliz. Te aceito, se você corresponder às minhas projeções. O eu superior, em contraste, não busca nada. Ele não entra em uma relação para preencher vazios, mas para compartilhar plenitude. Ele vê o outro como um reflexo do divino, um espelho da própria consciência. Ele compreende, perdoa, acolhe. Isso não significa se submeter ou aceitar abusos, mas agir com sabedoria, assertividade e compaixão. O amor verdadeiro nasce do eu superior, porque ele não está preso às carências do eu inferior.
Ele não depende do externo para se manter. Ele emana de dentro, como uma luz que ilumina sem exigir retorno. É comum pensarmos que seguir o eu superior significa abandonar tudo o que é material, renunciar ao mundo e viver em contemplação. Mas essa é uma armadilha sutil do ego espiritualizado. O eu superior não rejeita o mundo, ele o integra. Ele compreende que o plano físico é uma extensão do plano espiritual e que tudo o que vivemos aqui é uma oportunidade de aprendizado, expansão e realização da alma. O ego cria dualidades, certo e errado, espiritual e mundano, sagrado e profano. O eu superior dissolve essas divisões. Ele enxerga a unidade por trás da multiplicidade. Ele nos convida a viver no mundo com presença, consciência e amor, transformando cada gesto, cada palavra, cada escolha em um ato de conexão com o divino. Não se trata de fugir da vida, mas de transformar a vida em caminho. Quando o eu superior guia, até as ações mais simples se tornam sagradas. Lavar uma louça, ouvir alguém com atenção, cuidar do próprio corpo, expressar a verdade, tudo se torna prática espiritual quando feito com consciência. O ego tem medo do desconhecido. Ele prefere a zona de conforto, o repetitivo, o previsível, mesmo que isso signifique sofrimento. Ele cria histórias para se proteger da mudança. Isso não vai funcionar, não sou bom o suficiente, não é seguro arriscar. Ele sabota nossos impulsos mais elevados porque teme perder o controle. Já o eu superior vibra na frequência da expansão. Ele nos empurra gentilmente para fora das zonas de conforto, nos encoraja a crescer, a confiar, a abrir novas possibilidades. Quando sentimos aquele chamado interior, aquela sensação de que há algo mais, algo maior, é o eu superior nos convidando para a transformação. E quanto mais resistimos, mais sofrimento criamos. Porque a alma deseja evoluir, e toda estagnação gera dor. Por isso, muitas vezes as crises, perdas e rupturas são, na verdade, intervenções do eu superior para nos libertar do domínio do ego. São convites disfarçados para despertar, sair da ilusão e retornar à essência. É fundamental reconhecer que o ego não se dissolve com esforço, mas com compreensão. Não é pela força que se transcende o ego, mas pela luz da consciência. Observar os pensamentos sem se identificar com eles. Sentir as emoções sem se afundar nelas. Perceber as histórias que contamos a nós mesmos e perguntar: isso é verdade ou é apenas uma crença herdada? Cada vez que trazemos consciência para dentro, damos um passo em direção ao eu superior. É um processo. Não se trata de negar o ego, mas de aprender a reconhecer quando ele está no comando, e gentilmente retornar ao centro. À medida que esse retorno se torna frequente, o eu superior começa a guiar com mais naturalidade. A vida se torna mais fluida. As decisões se tornam mais alinhadas. E a paz, aquela que não depende de nada externo, começa a florescer de dentro para fora. A maior armadilha criada pelo ego talvez seja a ilusão da separação. Ele nos faz acreditar que estamos isolados, desconectados, sozinhos em um mundo competitivo e hostil. Essa crença gera medo, insegurança, comparação constante e uma busca desenfreada por pertencimento. O ego diz: eu sou eu, o outro é o outro, e, assim, ergue muros invisíveis que nos afastam da empatia, da colaboração e do amor genuíno. O eu superior, no entanto, enxerga através dessa ilusão. Ele reconhece que todos os seres são expressões diferentes de uma mesma consciência. Ele sabe que, ao ferir o outro, ferimos a nós mesmos. Que ao julgar, nos afastamos da compaixão. E que ao amar, nos reconectamos com a totalidade. O eu superior dissolve fronteiras e nos lembra da verdade essencial: somos todos um. Essa compreensão não é teórica, ela é sentida no silêncio do coração, nas experiências profundas de presença, nos momentos em que a separação desaparece e o todo se revela por inteiro em cada gesto, em cada olhar, em cada respiração. A espiritualidade autêntica começa quando paramos de buscar fora e começamos a escutar dentro. Muitos procuram respostas em livros, mestres, técnicas e doutrinas, e embora esses caminhos possam ser valiosos, nenhum deles substitui a voz direta do eu superior. Ele está sempre falando, sempre orientando, mas sua linguagem não é feita de palavras. Ela se expressa por meio da intuição, dos sinais sutis, das coincidências significativas, dos sonhos, das sincronicidades e, principalmente, daquela sensação de paz interior que surge quando estamos em alinhamento com a verdade da alma. O ego busca fórmulas, garantias e certezas. Ele quer ter controle sobre a espiritualidade, transformá-la em algo previsível.
Mas o eu superior é mistério, é fluidez, é entrega. Ele nos convida a confiar na sabedoria do invisível, a relaxar o controle da mente e permitir que a vida revele, pouco a pouco, seus propósitos mais profundos. Esse é o caminho da escuta interior, abandonar o ruído e se abrir para o silêncio onde mora a verdade. Toda transformação profunda exige coragem. Coragem para olhar para dentro sem máscaras, sem justificativas, sem defesas. O ego teme esse olhar. Ele sabe que a luz da consciência revela suas ilusões. Por isso, muitas vezes, quando estamos próximos de um despertar mais profundo, o ego se agita. Ele intensifica medos, provoca dúvidas, questiona nossas decisões, tenta nos fazer retroceder. É como se estivéssemos atravessando um portal interno e o ego, em desespero, tentasse nos puxar de volta para a velha identidade. É nesse ponto que muitos desistem. Confundem esse desconforto com sinal de que algo está errado, quando na verdade é sinal de que algo está se dissolvendo. O nascimento do eu superior em nossa vida cotidiana exige a morte de antigos padrões. E toda morte simbólica traz dor, mas também traz libertação. Não há renascimento sem escuridão. E é no meio dessa escuridão que a luz mais verdadeira começa a brilhar, não como algo externo que nos guia, mas como uma chama interior que jamais se apaga. É fundamental reconhecer os gatilhos do ego para não cairmos em suas armadilhas disfarçadas. Ele adora se alimentar do conflito. Gosta de ter razão, de vencer discussões, de se sentir superior ou inferior, pois ambos os extremos alimentam sua existência. Quando nos vemos presos à necessidade de provar algo, de nos justificar, de controlar a opinião dos outros sobre nós, é o ego que está no comando. O eu superior não precisa vencer. Ele prefere a paz à razão. Ele não se sente diminuído por ceder, por ouvir, por mudar de ideia. Ele não se apega a rótulos nem se ofende com facilidade, pois sua identidade não está baseada em aparências. Quando o eu superior se manifesta, mesmo diante de críticas ou incompreensão, há uma serenidade silenciosa, uma confiança interna que não vacila diante da aprovação ou rejeição externa. Essa é uma das maiores forças da alma, a capacidade de permanecer centrada mesmo quando tudo ao redor está em desequilíbrio. Essa força não se conquista, se revela quando paramos de lutar e permitimos que a verdade interior nos guie. À medida que começamos a viver a partir do eu superior, a percepção sobre a realidade se transforma. Deixamos de ver a vida como uma sequência de eventos aleatórios e passamos a enxergá-la como uma trama inteligente e sincronizada, onde cada situação, por mais desafiadora que pareça, carrega uma oportunidade de expansão. As dificuldades deixam de ser castigos e se tornam convites ao despertar. As pessoas difíceis se tornam espelhos. As perdas revelam desapegos necessários. E os vazios passam a ser espaços férteis para algo novo florescer. O ego odeia o vazio. Ele precisa estar sempre ocupado, preenchido, distraído. Mas o eu superior ama o espaço, o silêncio, a quietude. É no espaço vazio que a alma sussurra. É no silêncio que a sabedoria desabrocha. E é quando paramos de correr atrás de algo que descobrimos que o que buscávamos já estava dentro o tempo todo. Essa mudança de percepção não acontece de uma só vez. Ela vai se revelando, camada por camada, à medida que entregamos menos controle ao ego e mais confiança à voz do coração. À medida que nos abrimos para viver sob a orientação do eu superior, um processo natural começa a acontecer. A liberação da identidade que o ego construiu ao longo dos anos. Essa identidade é feita de histórias, rótulos, crenças limitantes e autoimagens que fomos acumulando para nos sentir seguros, amados ou aceitos. Mas toda identidade baseada no medo e na separação inevitavelmente entra em crise quando a luz da consciência se intensifica. Começamos a perceber que não somos aquela pessoa que sempre precisou agradar, que não somos aquela figura ferida que carrega o peso do passado, que não somos a máscara de força que encobre a fragilidade interior. Somos algo além. Algo mais vasto, mais verdadeiro e mais sereno. Esse processo de desconstrução pode ser doloroso, pois envolve desapego, não apenas de ideias, mas de versões inteiras de quem acreditávamos ser. É como despir-se de uma roupa apertada que usamos por toda a vida, e que agora precisa ser deixada para trás para que a pele respire, para que o ser floresça. A escuta do eu superior se intensifica quando aprendemos a desacelerar. O ego vive com pressa. Ele está sempre correndo, sempre planejando, sempre preocupado com o próximo passo. Ele não sabe descansar. Ele nos convence de que só seremos dignos quando estivermos produzindo, conquistando,
provando algo para alguém. Por isso, muitos se sentem culpados ao descansar, ao meditar, ao simplesmente contemplar o momento. O eu superior, por outro lado, nos convida ao recolhimento. Ele nos lembra que o silêncio é fértil, que a pausa também é movimento, que a não ação, muitas vezes, é a ação mais poderosa, e que existe uma sabedoria que só pode ser acessada quando nos permitimos parar. O descanso verdadeiro é um retorno ao ser. É nesse espaço de quietude que a mente se aquieta, o coração se alinha e a alma se manifesta com clareza. Não se trata de fugir da vida, mas de reequilibrar-se para vivê-la com mais presença, consciência e verdade. Ao aprofundar essa escuta, percebemos que o eu superior não nos conduz por caminhos fáceis, mas por caminhos verdadeiros. Ele não busca agradar o ego, mas libertar a alma. Muitas vezes, isso significa atravessar territórios desconhecidos, tomar decisões corajosas, dizer não ao que já não ressoa, e dizer sim ao que ainda não compreendemos totalmente. O eu superior age com uma confiança que não vem da certeza externa, mas da convicção interna. Ele não precisa de garantias, apenas de presença. Essa presença se manifesta em forma de sensações, uma leveza no peito, uma paz no meio do caos, uma certeza silenciosa que independe da lógica racional. Quando seguimos esse chamado, algo dentro se alinha. É como se tudo ao redor ganhasse nova perspectiva. As cores mudam, o tempo desacelera, as respostas aparecem, o fluxo da vida nos acolhe. E mesmo que os desafios não desapareçam, passamos a enfrentá-los com outra energia, não mais com resistência, mas com confiança. Um dos maiores sinais de que estamos sob influência do ego é o julgamento constante, de nós mesmos, dos outros, da vida. O ego julga para se proteger. Ele precisa categorizar tudo como certo ou errado, bom ou ruim, aceitável ou condenável. Ele se sente seguro quando acredita que sabe o que está acontecendo, quando pode apontar culpados, quando pode se sentir melhor ou pior que alguém. Mas todo julgamento nos aprisiona na ilusão da separação. O eu superior não julga, ele compreende. Ele enxerga além das aparências. Ele vê a dor por trás da agressividade, o medo por trás da arrogância, a confusão por trás do erro. Ele não justifica o que fere, mas acolhe com lucidez e compaixão. Quando começamos a liberar os julgamentos, uma leveza surge. Deixamos de carregar pesos que não são nossos. E passamos a viver com mais humildade, sabendo que todos estamos em processo, todos estamos aprendendo, todos temos luz e sombra em diferentes proporções. O olhar do eu superior é um olhar que cura, porque vê com o coração. É importante lembrar que não existe um ponto final nessa jornada. Não há um dia em que simplesmente acordamos iluminados e o ego desaparece por completo. A convivência entre ego e eu superior continuará enquanto estivermos encarnados, porque ambos fazem parte da experiência humana. O que muda é quem está no comando. Com o tempo, passamos a reconhecer os jogos do ego com mais rapidez. Nos identificamos menos com seus dramas. Rimos de suas tentativas de controle. E nos realinhamos com a verdade interior com mais facilidade. A prática não está em eliminar o ego, mas em lembrar, sempre que possível, que há algo maior em nós que observa, que escolhe, que direciona. Esse algo maior é o eu superior, e ele não precisa ser criado, apenas lembrado. Toda vez que nos conectamos com essa lembrança, mesmo que por instantes, já estamos transformando nossa energia, nossa vida, nosso entorno. Não importa quantas vezes nos desviamos. O que importa é a decisão constante de retornar. Em algum momento da caminhada interior, surge uma revelação silenciosa, porém arrebatadora. O eu superior não está fora de alcance, nem é algo a ser conquistado no futuro distante. Ele está aqui, agora, presente em cada respiração consciente, em cada pausa que fazemos para olhar para dentro, em cada instante em que escolhemos a verdade em vez da ilusão. O ego nos faz acreditar que precisamos nos tornar alguém melhor para sermos dignos de paz, de amor, de plenitude. Mas o eu superior sussurra que tudo isso já está dentro de nós, esperando apenas ser reconhecido. Não se trata de mudar quem somos, mas de soltar tudo aquilo que não somos. As camadas de medo, culpa, vergonha, necessidade de controle, tudo isso pode ser deixado no caminho, como folhas secas que caem para que novos brotos possam nascer. A verdadeira espiritualidade é um processo de lembrar, não de adquirir. De retornar, não de conquistar. O eu superior é aquilo que permanece quando todas as máscaras caem. Quando vivemos a partir dessa presença interior, algo extraordinário começa a acontecer. A vida se torna um reflexo do estado interno.
As sincronicidades aumentam. As conexões se aprofundam. O propósito se revela com mais clareza. Já não estamos mais lutando contra a correnteza, mas fluindo com ela. A confiança substitui o medo. A entrega substitui o controle. E a compaixão substitui o julgamento. Não porque passamos a viver em um mundo perfeito, mas porque o nosso olhar mudou. O mundo continua com seus desafios, mas agora os atravessamos com outra vibração. O sofrimento deixa de ser punição e passa a ser mestre. As dores se transformam em fertilizante para o florescimento interior. E a vida, que antes parecia uma batalha a ser vencida, se transforma em um campo sagrado de experiências destinadas ao despertar da consciência. Esse estado não é permanente, ele vem e vai. Mas quanto mais nos familiarizamos com ele, mais naturalmente voltamos ao centro sempre que nos perdemos. É comum, nesse processo, surgir a pergunta: como manter-se conectado ao eu superior no dia a dia? A resposta é simples, mas exige prática. Primeiro, pela observação contínua. Estar atento aos pensamentos, às reações automáticas, às emoções que surgem. Não se identificar com elas, mas observá-las como um mestre observa seu aprendiz, com paciência e clareza. Depois, pela escolha consciente. Diante de cada situação, perguntar-se: isso é movido pelo medo ou pelo amor? Pela escassez ou pela abundância? Pela separação ou pela unidade? Essas perguntas nos reorientam. Elas não exigem respostas rápidas, mas presença. Por fim, pela prática da gratidão e da presença. Estar no agora, sentindo o corpo, ouvindo a respiração, reconhecendo o valor do que existe. O eu superior não habita o passado nem o futuro. Ele vive no instante. E quanto mais nos entregamos a esse instante, mais ele nos guia, nos inspira, nos sustenta. Às vezes, a conexão com o eu superior pode parecer distante, especialmente nos momentos em que tudo parece desmoronar. Nesses instantes, o ego grita mais alto. Ele exige soluções, quer controlar tudo, busca culpados. Mas é justamente nesses momentos que o eu superior mais se aproxima, ainda que em silêncio. Ele não chega para resolver o caos do lado de fora, mas para iluminar o que ainda está obscuro dentro. Ele não promete remover as dificuldades, mas oferece visão e coragem para atravessá-las. É nos desertos internos que sua voz se torna bússola. É nas noites escuras da alma que sua luz interior brilha com mais intensidade. Por isso, mesmo quando não conseguimos ouvi-lo, é importante lembrar: ele está aqui. Ele nunca foi embora. Ele apenas aguarda que silenciemos o tumulto da mente para que sua presença possa ser sentida. E cada vez que o escolhemos, ainda que brevemente, reconfiguramos o nosso campo energético, curamos feridas antigas e damos um passo a mais no caminho da alma. Essa jornada não é linear. Teremos dias de clareza e outros de confusão, momentos de conexão e momentos de distração. E tudo isso faz parte. O ego busca a perfeição. O eu superior abraça a imperfeição com amor. Ele não nos exige pureza total, mas entrega sincera. Não cobra santidade, mas autenticidade. A vida não exige que sejamos mestres iluminados, ela pede apenas que sejamos verdadeiros. Que tenhamos coragem de olhar para dentro, de escutar a alma, de escolher com consciência. Que sejamos inteiros em nossa busca, mesmo que ainda estejamos em processo. Porque a beleza dessa jornada não está no destino, mas em cada passo dado com o coração desperto. E quanto mais passos damos, mais nos tornamos canais vivos da consciência superior na Terra. Pessoas que não apenas falam sobre espiritualidade, mas que a encarnam, a respiram, a irradiam com sua presença. Essa é a verdadeira revolução, uma mudança de dentro para fora, silenciosa, mas transformadora. No fim, o que buscamos não é se livrar do ego, mas libertar o eu. E esse eu verdadeiro não é uma ideia, não é uma filosofia, não é um conceito intelectual. Ele é uma presença viva. É o que você sente quando para por um instante e percebe que está respirando. É o que te observa. Se esse conteúdo tocou sua mente e sua alma, inscreva-se agora no canal Alquimia Mental, ative o sino das notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que também busca expandir a consciência. Sua ação ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas e mantém viva essa corrente de transformação.